E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essas duas pessoas ilustres na minha vida. Oi, gente. A Camille e o Matheus. A gente vai falar com vocês sobre vários tópicos e vocês vão conhecer eles melhor, eles são pessoas incríveis. Se vocês querem alguém pra continuar a amizade, que se apoiem com Deus e blá blá blá, são esses dois. Então, vem com a gente. Começar a intro. A gente vai falar sobre o amor de Deus. Eu vou contar primeiramente como eu conheci, depois eles vão contar a versão deles. É isso aí. Eu sou da igreja desde que eu nasci, meus pais se converteram assim que eu nasci, então eu cresci na igreja praticamente. Sou batizada faz 4 anos, a gente tá na chácara do meu batismo, isso é muito especial pra mim. Do meu também, gente, que tô gravando. Essa é a Dandara, outra youtuber. Sigam ela no canal dela, Dandara Cis. Siga não, se inscreva-se. Se inscreva, siga o Insta. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva mais não. Gente, não se atenta. Tá. Mas eu... São coisas externas. Eu sou batizada há 4 anos, mas eu conheci realmente o Espírito Santo, eu conheci o amor de Deus faz 2 anos. E de uma forma muito irônica, eu estava no meu quarto, eu imaginava tipo assim, que Deus ia vir como fogo. Ia falar assim, agora é você ir tocar em mim, ia cair no chão e chorar. Eu imaginava umas coisas muito doidas, sabe, esses lanches recém-convertidos? Eu era meio assim. Mas eu conheci mesmo, eu tava simplesmente conversando com uma pessoa que eu nunca imaginei que Deus ia usar pra me mostrar o amor dele. E a partir dessa pessoa, Deus demonstrou o amor dele por mim. E eu conheci o Espírito Santo e a gente tem um relacionamento. Esse ano tá ficando mais forte, mas agora eu realmente entendo quem é o amor de Deus, o que é o amor de Deus, quem é ele na minha vida, a importância que tem a Trindade no meu dia a dia. E agora a Camille vai falar pra vocês como ela conheceu o amor de Deus. Então, conheci a Jesus, eu comecei a ir pra igreja faz mais de um ano, eu comecei aí em julho do ano passado. E eu comecei a ir pra igreja por conta do meu primo, eu tava numa fase onde eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada e aconteceu algumas coisas na minha vida, eu falei, não, eu preciso de alguma mudança, sabe? E eu realmente queria, eu tava disposta a conhecer algo que me libertasse, sabe? Realmente, de tudo que eu vivia, não na questão pecado, não na questão de verdade, entende? Porque eu tava, tipo, indo, e eu não chegava em lugar nenhum. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ir pra igreja e as pessoas me acolheram muito bem. O meu primo foi um cara fundamental na minha caminhada, ele me ajudou muito. E aí, a partir disso, sabe, eu fui vendo o cuidado que as pessoas tinham ao meu redor comigo. O cuidado que a minha tia teve comigo ao me receber, o cuidado que os meus primos tiveram comigo, a transformação que o Senhor fez na minha vida e através de mim ele conseguiu fazer no meu relacionamento com a minha mãe, que era algo que me afetava bastante. Então eu conheci o amor de Deus da forma como ele é, sabe? Cuidadoso e pai. É isso, gente. É muito bom. É muito bom. Matheus. Bom, e aí galera, sou o Matheus. Falar um pouco pra vocês como eu conheci a Jesus. Bom, eu conheci a Jesus de uma forma bem diferente, assim. Eu não fui convidado por alguém, tipo, ninguém chegou em mim e pá, vamos pra igreja. Ninguém na minha família era cristão, eu venho de uma família onde a maioria das pessoas não são cristãos. Mas teve um dia em que um grupo de missionários que veio pra Campinas, eles bateram na porta da casa das minhas primas. E aí foi muito legal, porque a gente ficou na calçada tocando música e eu não sabia nenhuma música, verdade. Aí eles começaram a tocar as músicas que a gente conhecia, né? Aquelas músicas mais tranquilas, tipo Charlie Brown e tudo mais. E aí a gente começou eles atraíram a gente ficou bem interessado na ideia deles, assim, tipo, eles chamaram a gente pra ir na igreja, a gente falou, uau, vamos lá. Aí eu fui com as minhas primas lá, tive meu primeiro encontro com Jesus, mas eu não cheguei em Jesus e falei, nossa Jesus, eu te aceito, eu acho que você realmente é real. Mas eu tive aquela pequena dúvida, sabe? Aquele pico de dúvida que você fala, nossa, pode ser que haja um Deus. E eu não era muito de acreditar em Deus, no mais, até porque eu tenho o lance da minha família. Mas... Quem deu salve, gente? Não posso falar. Bom, eu não era muito de acreditar em Deus. Eu achava que Deus era só tipo uma teoria, que nem o Big Bang, ou que nem qualquer outra teoria de criação humana. Então, assim, viajava nessa ideia de que Deus não era real, de verdade. E aí, um dia eu tava fazendo um trabalho de escola com um amigo meu e ele falou que a igreja dele tava fazendo um evento. Um evento, tipo, Quem que é seu amigo? terreno. Quem? Aí eu tava nesse evento com a galera e O Nicolas. e um outro cara que agora é meu amigo me chamou pra ir na igreja. Falou assim, ô, vai lá hoje à noite e tal. Pô, da hora, vou lá assim. Quem é Aí outro eu cara? fui, Cats. Aí eu fui, foi muito bom. Foi um momento onde... Claro que não foi no dia.
Eu levei alguns dias pra conhecer a Deus de verdade, porque no primeiro dia eu não falei com ninguém, eu só sentei no banco e fui embora. E no segundo dia eu fiz a mesma coisa. Aí no terceiro dia eu falei, mano, se Deus é real, tem que acontecer alguma coisa hoje. Aí eu cheguei lá e um monte de gente começou a falar comigo, foi muito legal, a galera começou a conversar. Os caras não deixaram eu ir embora, tipo, chegar e ir embora. Os caras chegou, grudou em mim e falou, mano, passa seu número, vamos lá, tal. Aí eu passei meu número, os caras começaram a trocar ideia comigo, me chamou pra ir na igreja. Foi muito bom. Aí eu fui acolhido e abraçado por pessoas, e aí eu comecei a conhecer Jesus. E agora eu tô vivendo isso. Eu vou à igreja há 2 anos, na igreja que eu estou agora eu vou lá há 2 anos, mas eu só comecei a viver esse evangelho de verdade, comecei a entender o amor de Deus esse ano. Porque eu comecei a entender que eu sou amado por Deus. E quando a gente entende que a gente é amado por Deus, a gente passa a amar. E aí a gente se torna conhecedor disso. A gente começa a conhecer a Deus à medida em que nós entendemos o amor dele. E foi isso que Deus colocou em mim, isso que Deus está colocando em mim, aprender a amar através do amor dele. Quem é Jesus pra vocês? As pessoas perguntam muito, tipo, nossa, mas Jesus é o Filho de Deus e é Deus também, como pode isso? Jesus é uma pessoa ou Jesus é um espírito? Quem é Jesus pra vocês? Camille? Jesus, ele é Deus. Tipo, não tem... Gente, Jesus, ele é Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez, entende? É ele que nos dá acesso ao coração do Pai. Se não fosse por conta dele ter vindo, morrido naquela cruz e ter ressuscitado, a gente não teria mais esse acesso que a gente tem ao coração de Deus, sabe? Tipo, ele veio, ele fez o que ele tinha que fazer, ele mostrou o exemplo de vida dele, o exemplo de como a gente, como a humanidade devia viver, sabe? Sem o pecado inicial. E ele voltou e ele deixou o Espírito Santo com a gente, entende? Então, tipo assim, tudo começou por amor e ele é a prova viva do amor de Deus por nós, entende? Jesus, ele é... Jesus é lindo, cara. Jesus é lindo. Ele é Deus. João 1 fala do verbo. Quem é o verbo? A Bíblia fala em João sobre o verbo que era Deus, estava com Deus e o verbo se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Jesus ele era o verbo e ele se fez carne como homem. Ele ressalta a palavra verbo ali porque existe uma ação. O verbo ele representa uma ação, ou seja, a ação de ser estava com Deus, ser era Deus e o Deus que era se fez homem. Ele não apenas era, mas ele é e ele há de vir. A própria palavra diz que ele é, era e há de vir. Mas aí eu quero ressaltar o ponto dele ser. Por quê? Porque Jesus ele não quer fazer algo ontem ou amanhã, ele quer fazer algo agora. Porque ele transforma nossas vidas, ele transforma agora. Quando ele faz uma transformação, ele não faz uma transformação para amanhã, ele faz uma transformação para hoje. Ele fala, santificai-vos hoje. Por quê? Porque é a ação de hoje que nos trará frutos amanhã. Nós temos que viver o hoje, que é o de Cristo, para poder ter ele amanhã. O verbo ser de Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis dizer que ele é o único caminho até Deus. Ele é a única verdade que leva até Deus. E ele é a vida que Deus quer nos dar. É isso que eu entendo quando você fala que Jesus é e que ele é o verbo. Porque o verbo ser, de ser o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Que caminho? Como seguir esse caminho? Um caminho que leve até Deus. A gente pode se embasar nos princípios básicos. Por exemplo, o que Jesus mandou a gente fazer? Qual foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer? Ide. Amar. O id é amor. Certo. O id é amor. Você não consegue ir falar de Jesus pra alguém se você não tiver amor. Porque se você falar de Jesus sem amor, é mesmo que você querer vender um produto de beleza e você não ter esse produto. Porque Jesus ele é amor. Se a gente quer falar de Jesus sem ter amor, a gente não tá falando de Jesus. Jesus ele tem que ser falado com amor. Quando ele disse, amem o teu próximo assim como eu vos amei, está escrito em João 15:12. Quando ele disse isso foi para nos mostrar que o amor dele é o único amor que realmente importa. E é isso que esse caminho nos leva, ele nos leva até o amor. Seguir esse caminho é seguir o caminho do amor, mas não apenas amar, mas entender que Jesus ele é Filho de Deus e que ele nos ama, e porque ele nos ama, nós amamos. Você conheceu o amor de Deus. Como você gerou uma intimidade com ele? Porque uma intimidade não é assim. Oi, prazer Raquel, somos melhores amigos. Tipo, Como você gerou essa intimidade de melhor amigo com Deus? começou com isso, né? Oi. E aí, Espírito Santo? Tipo assim, olha, quando eu comecei... Tem desconvertido passando na rua. Começou assim, ó, quando eu comecei a ir pra igreja, sabe? Gente, é algo muito doido, porque a gente eu não conhecia, então eu orava, mas eu orava
orava buscando conhecer, sabe? Então eu abri o meu coração porque, sabe, o Senhor já sabia quem eu era, entende? Ele já sabia quem eu era. Então eu orava. No começo, tipo, eu orava, eu lembro que eu postava foto do Instagram lendo a Bíblia e minha unha era muito bonita, sabe? Agora não é mais, tá, gente? Porque ela tem que deixar ela curtinha. Minhas unhas eram muito lindas. Aí eu falava pro meu primo, aí eu tava com a Bíblia assim nas pernas. Aí eu colocava a minha mão e tirava uma foto. Mas de verdade, né? E eu gostava. Lia a Bíblia e era muito louco. Eu lia assim. O primeiro livro que eu li da Bíblia foi Mateus, então eu lia e eu ficava. Cara, como pode? Porque antes eu só ouvia ele de falar, sabe? Agora eu conheço. Então, a intimidade eu tenho aprendido que, tipo, não adianta eu me esforçar se alguém, porque o Senhor já conhece meu coração, sabe? Antes mesmo dessa palavra que eu tô falando aqui agora, chegar na boca, ele já sabia que eu ia falar isso, entende? Então, eu acredito que intimidade é tempo, é dedicação, sabe? É disciplina, na questão de você ser disciplinado e você dedicar tempo àquilo que você realmente quer, sabe? Eu quero conhecer o coração do Senhor da mesma forma como Ele conhece o meu. Então eu me dedico em tempo, eu me dedico em oração. E nos momentos que eu tô fora de casa, sabe? Eu falo com Ele ao longo do dia e isso é muito difícil. Isso não é fácil. Tipo, isso é muito difícil mesmo. Então eu penso nisso, sabe? Se algo que é bom, se algo que é perfeito, se algo que é agradável, que é algo que a gente nunca viu nessa vida, a gente não vai conseguir conquistar isso de uma hora pra outra, sabe? E também tem por que a gente querer conquistar isso de uma hora pra outra, porque a gente tem a eternidade ao lado dele. Isso não quer dizer que a gente não tem o que fazer, sabe? Porque eu quero chegar no último dia e o Senhor olhar pra mim e falar, bem, filho, sabe? Então eu acredito que intimidade, a gente consegue desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor através de tempo, através de você ser sincero com Ele, de você orar a Ele falando não aquilo que você gostaria de ser, mas falando uma pessoa que você realmente é, sabe? Porque Ele chama a gente como a gente tá. Tipo, é a mesma coisa, a gente vai no hospital, a gente não espera no hospital pra estar bem, a gente vai no hospital pra gente ficar bem, entende? Então, Jesus faz isso com a gente vem da maneira como a gente está, Ele nos tira. E é isso, a gente tem que construir uma vida de intimidade com Ele, ser sincero e dedicando tempo e disciplina. E não é que você precisa orar muitas e muitas horas por dia, sabe? É com o coração. Com o coração. Vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Porque a gente tem alma, a gente tem muitas e muitas sensações e muitos sentimentos dentro da gente, sabe? Então é complicado. Porque ao mesmo tempo, quando a gente quer estar com o Senhor, a nossa alma vem, ela deixa a gente triste. Por coisa, sei lá, sabe? E eu falo muito que as minhas maiores lutas e as minhas guerras não são, tipo, com as pessoas de fora, entende? São comigo mesmo. Às vezes a gente tenta forçar algo e eu tenho aprendido essa semana que forçar não é a mesma coisa que se esforçar, entende? A gente tem que se esforçar para agradar o coração de Deus, mas a gente não tem que forçar palavras que não estão dentro do nosso coração, entende? Então, às vezes você ora e tudo bem, é sensacional. E às vezes também é bom você, tipo, só deitar no colo do Senhor e ficar quieto. E deixar Ele falar um pouco, entende? Porque se a gente sabe que é tão importante ouvir a voz de Deus, isso eu vi numa legenda, tá? Se a gente sabe que é tão importante ouvir a voz de Deus, por que a gente nunca fica quieto, entende? Então, é isso que eles falaram. É bem melhor pequenas palavras com o coração do que muitas palavras só sendo palavras. Quando você cria uma intimidade, você tem uma liberdade. Você não pode chegar pra qualquer pessoa na rua que você nunca viu e começar a abraçar, começar a contar a sua vida. Você não tem essa intimidade. Então quando você constrói, você tem uma liberdade. Constrói do jeito que a Camille falou. É aquele negócio, quem você é? Geralmente as pessoas não sabem quem são. As pessoas são infelizes porque não descobriram o seu propósito. Porém, quando você conhece Deus, descobre quem Deus é, Deus te mostra quem você é. É o mesmo que chegar pra Camille e falar, você é minha amiga. Automaticamente, por eu ser amiga dela, ela vai ser minha amiga. Eu ter chamado... Ficou confuso, não ficou? Não. Pode continuar. Tá bom. Quando eu chego pra Camille e falo, você é minha amiga, o que eu viro dela? Eu viro amiga também. Então, quando eu descobri quem ela é, ela me mostra quem eu sou. Pra ela, a minha identidade é de amiga dela. Deus é desse jeito. Quando você cria uma intimidade com Deus e descobre quem Ele é, Ele fala, você é amado, você é filho. Ele te dá uma identidade porque você descobriu quem Ele é. É como se fosse um jogo de ping-pong. Pra Deus jogar a bolinha pra você tem que jogar a bolinha primeiro pra Ele. Então, a partir da intimidade, você descobre a sua identidade. Mateus,
Quando você conhece a sua identidade, a partir disso, como você vence o pecado? Eu costumo pensar que a gente só consegue vencer algo quando a gente sabe contra o que nós estamos lutando. O que é pecado? Pecado é quando você desvia do seu propósito, quando você erra o seu alvo. Claro que o pecado que nós estamos dizendo, o pecado bíblico, nós estamos falando de um pecado onde você desvia do alvo de Cristo. Quando Cristo te dá uma direção, você simplesmente prefere escolher não viver aquilo. Tudo aquilo que desagrada ou fere o caráter de Cristo é considerado pecado. Nós só conseguimos vencer aquilo que nós sabemos, o que nós estamos lutando. Quando nós entendemos que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus, somente o nosso amor por Deus pode nos afastar do pecado. Existe uma passagem que está escrita em Isaías 59:2, que são: os vossos pecados fazem separação entre mim e você. Ou seja, os nossos pecados nos afastam de Deus. Se você fizer uma equação básica, o pecado te afasta de Deus, ou seja, Deus te afasta do pecado. Vamos colocar um pouco de matemática no cristianismo. Se você tem a Cristo, o pecado não consegue habitar. É a mesma coisa que você querer enfiar 2 tipos de líquido no mesmo lugar. Se você tenta colocar água e óleo no mesmo copo, não tem que sair. Não dá para ficar os dois lá. Nós somos como um copo. Cristo, ele é como a água. Se nós queremos encher essa água com óleo, o óleo tira água, porque não dá para ficar 2 tipos de coisas totalmente diferentes no mesmo lugar. Quando nós entendemos quem Cristo é, ele nos mostra quem nós somos, nós começamos a viver ele realmente. Cristo, eu costumo pensar que Cristo ele não veio para nos dar uma nova identidade, mas nos revelar quem nós éramos desde o princípio. Porque nós somos criados com a essência de filhos. E tudo que Cristo quer é nos fazer filhos de novo. Então ele não quer nos transformar em filhos diferentes, ele só quer nos fazer ser filhos de novo. Porque nós deixamos de ser filhos quando nós pecamos. Nós abandonamos, nós escolhemos dizer: Pai, eu não quero mais você, agora eu quero o pecado. Então, quando nós entendemos quem Jesus é, ele nos mostra que nós somos filhos, nós começamos a viver aquilo que nós vivemos desde o princípio. Sobre o que nós somos, quem nós somos. Nós somos criados para ser amados. Que se a gente parar para pensar, a única coisa que nós nascemos é com o amor de Deus. Por exemplo, você não nasceu com a idade que você tem, você não nasceu com a roupa que você está usando, ou com o celular que você tem. Você não nasceu com o tamanho que você tem, você não nasceu com nada disso. A única coisa que nasceu com você desde o princípio foi o amor de Deus por você. Deus te ama desde o momento que você nasceu, e Ele vai te amar até o momento da sua morte. Então, se você olhar por esse lado, o único propósito da existência humana é ser amado por Deus. Nós somos criados para ser amados e nós só começamos a entender esse amor quando nós temos intimidade. Deus não nos ama porque nós temos intimidade. Deus nos ama simplesmente por nos amar, mas quando nós temos intimidade, nós passamos a amá-lo. Deus ele não tem filhos preferidos, ele tem filhos que o preferem mais. Então, quando nós começamos a conhecê-lo, ele começa a se revelar para nós, ele começa a nos revelar para nós mesmos, nos ensinar quem nós somos. E através disso, e através da proximidade de Cristo, nós começamos a abandonar aquilo que não importa, que é o pecado. Não é sobre ser ou não pecado, é sobre não importar mais, porque nós temos ele. Porque você sabe qual é o seu propósito, né? Se o seu propósito, Deus fala, o seu propósito é o X, você pode fazer quantos Y você quiser, você nunca vai ser feliz, porque o seu propósito é o X. Como que aquele exemplo que o Pablo usa, o microfone da vassoura? Se você tentar pegar um microfone para varrer, não vai adiantar, porque não vai ter pra... Eu costumo pensar um pouco sobre Pedro. Pedro era um bom pescador, mas ele foi muito melhor que o evangelista. Quando ele foi pescar naquela noite onde Jesus encontra, ele não pegou nada. Sabe o que é para um pescador não pegar nada? Ele ser muito ruim, cara. Se um pescador não pegar nada, ele tem que ser muito ruim. Ele não pegou nada, nenhum peixe. Ele ficou a noite inteira, ele não conseguiu pegar um peixe. Mas quando ele foi pregar, a primeira vez que ele pregou 3.000 pessoas. Então, quando em algo que ele não conseguia fazer, que era pescaria, ele encontrou algo que ele conseguia fazer, que era pescar gente. Então, quando nós tentamos fazer algo que não é o nosso propósito, nós falhamos. Mas quando nós começamos a fazer o nosso propósito, nós temos sucesso. E algo também que Deus revela bastante pra gente, conforme a gente vai conhecendo Ele, é a nossa identidade mesmo, sabe? Tipo, na questão, eu sou a Camille, a Raquel e a Raquel é essa, né? E o Matheus é esse. Eu gosto. E cada um aqui gosta de uma coisa. Eu tenho um caderninho onde eu escrevo muitas coisas, tipo, meus pensamentos, entende? E aí um dia eu anotei de todas as coisas que eu gosto. E mano, a gente tem que fazer isso. Se a gente vai tanto na onda das pessoas, e isso é legal. Hoje eu vi uma frase que falava assim, eu não lembro mais ou menos como, mas tipo, o que dava a entender é que a gente se sufoca tanto em tentando ser o melhor que a gente deixa de simplesmente ser, sabe? Tipo, cara, é tão simples, você não precisa forçar pra você ser você, entende? Você é você, sabe? O DNA de Jesus tá aqui dentro, entende? Então é só eu deixar ele florescer. Então, é bom às vezes a gente escrever alguma coisa, sei lá, se você gosta de escrever, se você gosta de dançar. Tipo, eu gosto de dançar, mas eu danço meio esquisito, sabe? E às vezes as pessoas ficam me zoando, entende?
Não, bem, tipo, eu não gosto de dançar tipo, coreografado. Ou... Isso é bom, entende? Eu gosto disso. Tipo assim, eu gosto de desenho de criança. Eu gosto de criança. E isso é bom, a gente descobrir do que a gente gosta. Tipo, o Matheus gosta de outra coisa, a Raquel gosta de outra coisa. Entende? Isso faz parte deles. Às vezes, tipo, a gente pode gostar de uma coisa ruim, aí já não é tão você ali, entende? Ele é mais a carne, mas eu sei que o Espírito Santo, ele se alegra em saber que eu danço pra ele, entende? Ou que eu gosto de estar com crianças e isso faz parte de quem eu sou, entende? Então isso também é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Qual a forma que você prefere de pregar o evangelho? Por exemplo, a Camille, o propósito de todo mundo é o mesmo, o chamado de todo mundo é o mesmo, é falar de Jesus. A Camille é uma criança, eu amo o teatro, é o meu meio de falar de Jesus. O seu meio, qual que é? Eu gosto de pregar, eu gosto de falar. Eu gosto de falar com pessoas. Falar normalmente. Falar normalmente. Tipo, numa conversa, eu creio que Deus habita, ele pode habitar em qualquer lugar, inclusive numa conversa. O que nós estamos falando aqui é manifestar Deus em uma conversa. Nós estamos falando para um grupo de pessoas e nós estamos manifestando Deus através disso. E eu gosto desse lance de oratória. Chegar numa pessoa que está passando por uma dificuldade, que está triste, ou até uma pessoa que está feliz, deixar ela ainda mais alegre. Eu gosto de animar pessoas através do Evangelho, através do Espírito Santo. Chegar nas pessoas, independente da situação que elas estão passando, e mostrando que Jesus ele é a esperança, que ele é a vida, que ele é amor e que ele é o caminho. Eu gosto de levar o amor. Eu fui amado e o amor que me amou me ensinou a amar. Então eu amo. E através das minhas palavras, através daquilo que eu faço, através das minhas atitudes, eu mostro esse amor. Eu creio que é para isso que eu fui chamado. Essa é a minha maneira de pregar o evangelho. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo bem diferente, bem divertido, pelo menos eu achei. Foi divertido de gravar, hein? Foi engraçado. Foi difícil também, Mas foi tá? difícil, Foi pra né? mim fazer, e aí, galerinha? E aí, galerinha? E aí, galerinha? 4 vezes pra ela pegar. 10 vezes. 1 hora, assim. Que prova, demorou mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificação. Toda terça-feira eu pretendo postar vídeo. Se vocês quiserem, para me trazer eles de novo ou outras pessoas, me mandem sugestões, comentem que se eles vêm, se vocês chamarem eles vêm, porque o chamado deles não responde. Mas é isso. Fiquem com Deus e até a Tchau, próxima. gente, Deus abençoe, viu? Anota essas coisas aí, tá? Porque é sério. Eu tô falando sério. Gente, é sério, é muito bom a gente Se a testa escrever. da Camila atrapalhou o vídeo... Tô brincando. Não, Matheus. Não, Matheus, eu não quero mais você falar comigo. Brincadeira, gente. Muito obrigado. Deus Amo abençoe. vocês, Deus Tchau, abençoe. gente. Deus abençoe. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente.